Olá galera, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje eu fiz uma hashtag nova no Facebook, na página. Se você não sabe da página que eu tenho, é só você clicar aqui embaixo no link, que você vai direto para minha página do Facebook, que também se chama Magia de um Livro, e lá eu posto resenhas, faço posts, comentários, falo sobre os vídeos e vocês têm tudo em primeira mão. Então, se você ainda não conhece, vem aqui embaixo que você vai conhecer, tem muita coisa legal. E eu fiz uma hashtag há uns 15 dias atrás que se chama Responde. Re de Rebeca responde porque eu vou responder as perguntas de vocês. Então hoje é a apresentação, é o primeiro vídeo e eu já tenho 3 pessoas que perguntaram algumas coisas pra mim, tá bom? Então eu vou lendo as pessoas que perguntaram e lendo as perguntas e respondendo ao mesmo tempo. Então, vamos começar. Bom, a primeira pergunta é do Gabriel Igegami. Eu acho que o seu nome seja assim, Gabriel, se não for, me desculpa. Mas a primeira pergunta que ele me fez foi: que livro você vai ler agora que terminou os Jogos Vorazes? Bom, essa pergunta está um pouco ultrapassada, mas a culpa é minha, porque eu fiz essa hashtag faz algum tempo, e aí eu tinha acabado os Jogos Vorazes, e aí ele ficou curioso para saber o livro que eu ia ler depois dos Jogos Vorazes. Como esse vídeo vai depois do resumão do mês, acho que vocês já devem ter assistido o vídeo. O último livro que eu li depois dos Jogos Vorazes foi Tio, de José de Alencar, para a escola. Mas agora, no momento, eu estou lendo Lola e o Garoto da Casa ao Lado, da Stephanie Perkins. Bom, a outra pergunta que ele me fez foi: você lê livros clássicos? Bom, eu não tenho o costume de ler livros clássicos, mas eu sou obrigada a ler os livros clássicos por causa da escola. Então eu já li alguns livros clássicos, mas por causa da escola, não porque eu quis ler o livro. Eu quero começar a ler livros clássicos sem o pedido da escola, mas por enquanto eu só leio livros normais, assim, sem ser clássico. Agora, para a escola, só livro clássico. A outra pergunta que ele me fez foi: você já leu ou pretende ler algum livro do Harry Potter? Eu nunca li nenhum livro do Harry Potter e eu pretendo sim ler o primeiro livro, só pra, ter uma diferença entre o livro e o filme. Mas eu não sei se eu vou continuar a série, tanto porque são muitos livros e eu não sei se eu vou ter coragem de ler todos. Justamente porque, se vocês sabem da minha tag de 10 coisas pessoais sobre mim, sobre livros, né, eu falei que eu não gosto de assistir o filme e depois ler o livro. Eu prefiro ler o livro e depois assistir o filme. Então, se você já leu o livro do Harry Potter, comenta aqui embaixo o que você achou dessa diferença entre o livro e o filme, que eu vou ficar muito grata. Mas sim, Gabriel, eu pretendo ler algum dia o livro do Harry Potter, ou a série. A outra pergunta que ele me fez foi: você vai ler as Crônicas do Gelo e do Fogo? Eu nunca tinha escutado falar dessas Crônicas do Gelo e do Fogo. Não sei se eu vou ler, eu vou ver a sinopse e se eu me interessar, quem sabe eu compro pra ler, tá bom? Outra pergunta que ele me fez foi: você já leu algum livro do Stephen King? Não, eu nunca li, e esse sim eu tenho muita vontade de ler. Eu adoro filmes de terror e suspense e acho que livros desse gênero são maravilhosos. Então, como, vamos dizer assim, o autor estrela desse gênero, suspense e terror, é o Stephen King, eu tenho coragem e vontade de ler os livros dele sim, tá bom? E a última pergunta que ele me fez foi: como você divide seu tempo nos dias de aula entre a leitura e estudo e a leitura lazer? Me responde essa, por favor, ele escreveu pra mim. Bom, Gabriel, como que eu divido o meu tempo? É o seguinte, na minha época de escola, né, no meu período escolar, agora eu tô de férias, vou voltar amanhã, dia 30 de julho, hoje é dia 29, então eu vou começar a escola de novo. Como que eu faço? A minha professora de português e de literatura, ela passa um livro por bimestre. Então no primeiro bimestre é um livro, no segundo é outro, no terceiro é outro e no quarto é outro. Então, esse bimestre, o livro vai ser o Tio, de José de Alencar, que eu já li, que tá atrasado, era pra ser pro segundo e acabou sendo pro terceiro bimestre. E vai ter mais um livro esse bimestre, que é Memória de um Sargento de Milícias. Então, são 2 livros esse bimestre, justamente porque no segundo não teve nenhum. E assim, é um pouco complicado, você tem que ser muito organizado, tem que saber dividir muito bem seu tempo. Mas o que eu faço? Minha professora, ela me dá um prazo para os meus amigos também, para minha sala,
de um mês, vamos assim dizer. Então você tem que ler o livro e quando acabar, tipo, dar um mês certinho. Então o que eu costumo fazer? Nos primeiros 15 dias, eu leio os livros que eu quero. Depois dos 15 dias até o dia 30, que é o prazo final, eu leio o livro da escola. Então eu sei separar muito bem esse meu tempo de ler os livros de lazer e os livros escolares. Então nesse meu caderno mesmo, eu escrevo os dias que eu quero começar a ler o livro, quantas páginas eu devo ler nesse dia e vou calculando até acabar. Eu vou mostrar pra você, Gabriel, como que eu faço, ó, com o livro Tio. Ó, eu espero que esteja dando pra ver, eu vou mais um pouquinho pra trás. Então, ó, eu escrevo o dia, que página que eu tenho que ir, até que página e quantas páginas eu li. E aí eu vou colocando ok se eu conseguir fazer isso. E aí no dia 20, 21, e aí eu vou fazendo isso até acabar o livro, entendeu? Aí quando eu riscar é porque eu já acabei o livro. Então eu vou fazendo isso. Eu escrevo numa agenda ou num caderno o dia que eu vou começar a ler o livro e quantas páginas eu vou ler. E aí eu tenho que cumprir. Não posso deixar uma página faltando. E assim eu vou fazendo com os outros dias. Vou marcando os dias seguintes e vou lendo as páginas devidas que eu separei. Então eu pego o livro. Ah, o livro tem 200 páginas, então eu vou ler, sei lá, 50 páginas 4 dias, entendeu? Eu vou fazendo assim. Depende da extensão do livro e também da minha vontade. Mas eu faço essa meta justamente que eu não posso ultrapassar, nem ficar, sei lá, mais de um dia com ele, entendeu? Então eu faço isso, eu deixo os primeiros 15 dias pra eu ler qualquer livro que eu quiser, e depois dos outros 15 eu leio o livro da escola. E se eu acabar antes, eu leio outros livros e assim vai. Como não é sempre, não é todo mês que eu tenho livro pra ler da escola, então eu fico 2 meses, 3 meses lendo os livros que eu quero. Só que aí quando tem livro da escola, eu paro de ler o livro que eu tô lendo e leio o da escola, dou mais prioridade para o livro da escola. Então é mais ou menos assim que eu faço. Se você tiver alguma dúvida, se você não entendeu alguma das minhas respostas, pode escrever aqui embaixo, tá bom, Gabriel? Que eu vou responder pra você. E eu espero ter ajudado nessa última pergunta pra você também se organizar, porque eu acho que isso é muito interessante, você saber o modo que uma pessoa se organiza e pegar algumas dicas. Eu não sou a expert em organização, mas eu tento, de alguma forma, organizar o meu tempo pra eu poder ler também os livros que eu quero, de lazer, e os livros que eu tenho que ler pra estudar, pra escola e tudo mais. Então, vamos lá. E em questão de escola, assim, quando eu chego da escola, eu já começo a fazer as minhas coisas. Então, eu tenho uma agendinha, aí eu anoto as lições, as provas, os trabalhos, as atividades que eu tenho que fazer, e aí eu vou fazendo. Eu prefiro fazer tudo antes e depois ficar lendo no computador, na TV, qualquer coisa assim. Então, eu primeiro faço as minhas tarefas, os meus deveres, e depois eu faço o que eu quero. Eu sempre leio de manhã e de tarde, de noite é bem raro eu ler quando eu tô em período de escola, mas se o livro tá muito empolgante, eu leio de noite também. Então agora chega de falar, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Gustavo Santos, e ele perguntou: qual foi o livro que você mais gostou e por quê? Bom, Gustavo, essa pergunta é um pouco difícil, porque assim, todos os livros que eu leio, eu amo. Amo muito. Só que assim, eu tenho amores por escritores, então eu amo a Paula Pimenta, eu amo Rick Riordan, eu amo John Green, então é difícil você escolher um livro apenas. Eu tava olhando aqui na minha estante e eu acho que o livro, ou melhor, a série que mais me prendeu assim, foi a série da Paula Pimenta fazendo o meu filme. Mas um livro apenas que foi o meu favorito, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que foi Jogos Vorazes. Eu acho que, por enquanto, esse foi o livro que eu li assim muito rápido e eu fiquei muito apaixonada. Mas assim, dói meu coração de ter que escolher apenas um. Mas por enquanto, Jogos Vorazes foi o que eu mais me empolguei e que eu gostei mais também do gênero, dos personagens, da história, essas coisas. Então, eu acho que seja Jogos Vorazes, mas me desculpa todos os outros livros que eu tenho. Mas eu acho que é isso. E por que? Justamente por isso. Porque eu acho que foi o livro que mais me envolveu, que eu li muito rápido, muito rápido mesmo. A história me cativou, então assim, tudo me cativou nesse livro. E eu gostei muito. Então eu acho que esse seja o meu livro favorito. Agora, a última pergunta, ou melhor, são mais 3 perguntinhas da Raquel Moraes. E ela me perguntou: como surgiu seu gosto pela leitura?
Bom, o meu gosto pela leitura surgiu assim. Eu tinha amigas que não eram tão próximas, mas que quando eu ia na casa dela, eu via aquela estante cheia de livros e eu ficava apaixonada. E assim, eu nunca gostei muito de ler, mas sempre quando tinha livro da escola, eu lia. E quando eu pegava livro da escola, eu também lia. Mas assim, nunca fui apaixonada de, nossa, eu vou no shopping comprar livro. Nunca foi assim. E de 2 anos pra cá, eu tenho ficado viciada em livros. Mas desse ano mesmo eu tenho ficado mais viciada ainda. Porque assim, eu me cobro muito na leitura. Então todo mês eu tenho que ler pelo menos 2 livros, entendeu? Pelo menos 2. E eu acho que esse meu gosto surgiu além do esforço e de pegar no pé, assim, da minha mãe, sabe? Que minha mãe sempre falava, você tem que ler, filha, você tem que ler. Eu acho que isso também me ajudou bastante. As minhas amigas, as minhas primas que adoravam ler livros também. Então isso foi me trazendo coisas boas até eu falar, vou comprar um livro. E aí quando eu comprei o livro eu não parei mais, né? Então foi assim que começou o meu gosto, justamente por essa incentivação da minha família, das minhas amigas, dos meus amigos, das pessoas que eu via também pela internet e entrava assim na livraria, ficava olhando aqueles livros todos. Então foi assim que começou a surgir meu gosto por leitura. A próxima pergunta dela é: um livro que você amou e um livro que você detestou? Bom, é difícil porque, como eu falei, eu gosto de todos os livros que eu tenho aqui na minha estante. Mas assim, eu vou falar aleatoriamente. Um livro que eu gostei muito foi Cold Springs, do Rick Riordan. Foi um livro que eu gostei pra caramba. E outro foi O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Me desculpa, você só falou um, mas eu tive que falar 2. Então, vou falar só um, vai. Um livro que eu gostei, que eu amei, foi Cold Springs, do Rick Riordan. E um livro que eu detestei, é um pouco difícil de falar, que nossa, eu detestei. Mas um livro que eu não gostei muito foi O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. E a última pergunta, também da Raquel, é: qual estilo de leitura você mais gosta? Bom, o estilo de leitura que eu mais gosto, eu acho que seja romance, mas não romance romântico. Romance que conta a vida das pessoas, vai detalhando, sabe, o que acontece no dia a dia, eu acho muito interessante. E também gosto de gêneros de aventura, então eu ficaria entre romance, não romântico, nada de melação, romance e aventura. Acho que são os 2 gêneros que eu mais gosto de livros. Então é isso, essa foi a apresentação e algumas perguntas dos meus queridos leitores. Obrigada a vocês 3 que perguntaram pra mim, fiquei muito feliz pela participação. Se você quiser perguntar, fica à vontade, escreve aqui nos comentários, coloca a hashtag #ReResponde, eu vou deixar escrito aqui embaixo. E aí você comenta aqui embaixo e faz as suas perguntinhas. Se vocês 3 que eu respondi as perguntas ficaram em dúvida em alguma das minhas respostas, também escrevam aqui, tá bom? E vocês que participaram já, pode fazer mais perguntinhas que no próximo mês eu respondo. Um beijo, muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de curtir esse vídeo se vocês gostaram, favoritem, compartilhem, divulguem, fazem o que vocês quiserem, tá bom? É isso, até o próximo. Tchau!